Depois de muito tempo de namoro e paixão brilhante, chegou o momento que a mulher apaixonada esperava. Essa história vai te comover com lágrimas no olho. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha, comenta em que parte da história te marcou. Assista até no final. Já dá para ver que se inscreveu. Obrigado. Ana acordou antes do despertador. O céu estava de um azul suave, e a brisa da manhã entrava pela janela do quarto como um sussurro de esperança. Era o dia do seu casamento, e ela mal podia acreditar que o momento havia finalmente chegado. Passará meses organizando cada detalhe, escolhendo flores, pratos e músicas, sonhando com a entrada na igreja e o olhar emocionado de Rafael, seu noivo. Ao colocar o vestido branco, sentiu uma emoção misturada com nervosismo. A peça era perfeita, feita sob medida, com rendas delicadas e um véu que parecia flutuar. Sua mãe ajudou a ajustar o laço nas costas, emocionada. Ana olhou-se no espelho e sorriu, tentando conter as lágrimas que ameaçavam borrar a maquiagem. Era o momento pelo qual esperava desde a infância. Os convidados começaram a chegar à igreja, todos sorridentes, elogiando a decoração impecável feita com flores brancas e detalhes em dourado. Os fotógrafos se posicionavam, e os músicos afinavam seus instrumentos. Do lado de fora, a limusine esperava por Ana. Faltavam poucos minutos para a cerimônia começar. Mas, enquanto todos pareciam tomados por expectativa e alegria, Ana sentia um pequeno incômodo no fundo do peito. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Tentou afastar o pensamento negativo, culpando o nervosismo, mas a inquietação não passou. Foi quando um dos padrinhos se aproximou da mãe de Ana e cochichou algo. A expressão da mulher mudou instantaneamente. Ana percebeu o clima mudar ao redor, mesmo sem ouvir as palavras. E foi ali, a poucos passos do altar, que o primeiro sinal do desastre começou a aparecer. Os minutos começaram a passar mais lentamente. O atraso, que no início parecia aceitável, começou a incomodar os convidados. Murmúrios surgiram entre os bancos da igreja, olhares trocados com preocupação. Ana permanecia escondida atrás da cortina da sacristia, esperando por um sinal de que Rafael havia chegado. Um dos organizadores do casamento ligava desesperadamente para o celular do noivo. Sem resposta. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. O pai de Ana tentava manter a calma, andando de um lado para o outro com o telefone na mão. A tensão aumentava a cada segundo. Ana sentiu o buquê escorregar de suas mãos suadas. Seu coração batia forte, não de emoção, mas de angústia. Aquela dor no estômago que havia ignorado agora parecia gritar. Algo estava errado. Muito errado. O padre aproximou-se com gentileza e sugeriu aguardar mais alguns minutos. Meia hora depois, um dos padrinhos confessou que Rafael não havia sido visto desde o dia anterior. Ana quase desmaiou ao ouvir isso. A possibilidade de ele ter fugido era absurda demais para ser real. Mas algo dentro dela já sabia a verdade. Ela apenas não queria aceitar. O que começou como um conto de fadas estava se transformando em um filme de terror. O altar continuava vazio. A igreja cheia. E o silêncio que tomou conta do lugar era ensurdecedor. Ana sentou-se, com o vestido branco ainda impecável, mas o coração em ruínas. De repente, a porta da igreja se abriu bruscamente. Uma mulher jovem, ofegante e com o rosto pálido, correu até a sacristia. Era uma prima distante de Rafael. Tinha os olhos inchados de tanto chorar. Procurou por Ana com desespero e, ao encontrá-la, a puxou pelo braço com urgência. Ana, me desculpa. Eu não queria ser eu a te dizer isso. Mas ele... Rafael fugiu com outra mulher. Eles viajaram ontem à noite. Estão fora do país. Essas palavras saíram como pedras. Ana sentiu as pernas cederem. Uma onda de frio percorreu seu corpo inteiro. O mundo girava, e tudo parecia em câmera lenta. Ela caiu sentada no chão,
com o véu se espalhando ao redor como um lençol de luto. A prima continuava a chorar, pedindo perdão, enquanto os convidados, sem entender exatamente o que havia acontecido, começavam a perceber o desfecho. Ana não conseguia falar. Apenas chorava, em silêncio. O padre se aproximou e pediu a todos que respeitassem o momento. Muitos convidados saíram discretamente da igreja. Outros tentavam consolar os pais de Ana, que estavam em estado de choque. A decoração, antes símbolo de esperança, agora parecia zombar do que deveria ter sido um novo começo. Naquele dia, Ana não apenas perdeu o noivo. Perdeu a fé no amor, a confiança em si mesma e a crença de que o mundo era justo. Ela agora era a noiva abandonada no altar, não apenas no próprio coração, mas também nos olhos de todos que testemunharam seu sofrimento. Na manhã seguinte, Ana acordou como se estivesse em um pesadelo. Durante a noite, não conseguiu dormir mais que alguns minutos seguidos. Sua cabeça latejava, os olhos estavam inchados de tanto chorar, e o vestido de noiva ainda estava jogado sobre a poltrona do quarto, como um lembrete cruel da humilhação. Tudo parecia surreal, como se aquele não tivesse sido seu casamento, mas o de outra pessoa que ela assistiu de fora, impotente. As redes sociais já estavam inundadas de mensagens de apoio, mas também de curiosidade. Pessoas que nem eram próximas enviavam directs perguntando o que aconteceu. Outros publicavam fotos da cerimônia inacabada, expondo sua dor sem permissão. Ana sentiu como se estivesse sendo devorada por olhares invisíveis, julgada por ter sido rejeitada. E, como se não bastasse a dor, havia um sentimento corrosivo, a vergonha. Ela se trancou no quarto por dias. A comida perdia o sabor, o tempo passava lento. Às vezes, ouvia seus pais discutindo baixinho do outro lado da casa, preocupados com sua saúde. Mas Ana não queria falar com ninguém. Queria apenas desaparecer, apagar tudo que lembrasse Rafael, inclusive as fotos, os planos, os sonhos. Por mais que tentasse entender, não encontrava sentido no abandono. Ele havia jurado amor eterno, havia lhe prometido um futuro. O que tinha de errado com ela? Era essa pergunta que martelava dia e noite. Será que foi meu corpo? Meu jeito? Meus defeitos que ele cansou de esconder? Na dor, Ana começou a duvidar de si. Pela primeira vez em anos, se olhou no espelho com raiva. Não se achava feia, mas se perguntava se ele sempre achou. Começou a perceber comentários antigos de Rafael que antes pareciam inofensivos, mas que agora revelavam um desprezo escondido por trás de risadas forçadas. E, com isso, nasceu o primeiro sentimento que a impulsionaria adiante: revolta. Com o tempo, o choro cessou, não porque a dor passou, mas porque o corpo se cansou de sofrer. Ana finalmente saiu do quarto, ainda abatida, mas com um olhar diferente. Ela decidiu cortar o cabelo, um gesto simbólico, mas poderoso. Queria mudar. Queria renascer, mesmo que ainda não soubesse como. Aquela mulher que foi deixada no altar começava a se transformar. Ela procurou ajuda profissional. Começou terapia. No início, falava pouco. Mas, com o tempo, foi entendendo que o abandono não era culpa dela. Que o corpo que ela carregava não era um erro, e que merecia amor, sim, mas principalmente o amor próprio, aquele que ela nunca teve coragem de nutrir. Pela primeira vez, alguém a ouvia sem julgar, sem comparar, sem medir. A terapeuta ajudou Ana a revisitar sua história com Rafael. Descobriu como ele sempre teve um olhar crítico disfarçado de humor, como nunca a elogiava em público, como mudava o tom quando estavam entre amigos. Eram sinais que ela ignorou porque acreditava que o amor bastava. Mas o amor verdadeiro não diminui ninguém. E essa consciência foi a primeira chave de libertação. Ana começou a caminhar todos os dias. Não por estética, mas para respirar. Sentia o sol na pele, via as árvores se mexendo com o vento e, por alguns minutos, esquecia da dor. Aos poucos, as manhãs deixaram de ser tristes.
E em cada passo, ela sentia um pouquinho de si voltando. Ainda machucada, mas viva. Aos poucos, voltou a se arrumar, passou a cuidar da alimentação, não para agradar ninguém, mas para se cuidar. Redescobriu sua beleza no espelho, em ângulos que antes ignorava. Começou a se fotografar sozinha, a postar frases de superação. Algumas amigas comentavam, admiradas com sua força. Mal sabiam o quanto ela ainda chorava por dentro, mas a diferença agora era que Ana começava a se reconstruir. Depois de semanas em silêncio, Ana decidiu sair com uma amiga para um café. Estava nervosa. Sentia que todos a olhariam como a noiva abandonada. Mas, para sua surpresa, ninguém a tratou com pena. Pelo contrário, recebeu abraços sinceros e palavras de admiração. Era como se todos enxergassem a força que ela mesma ainda não reconhecia totalmente. A conversa com a amiga foi libertadora. Pela primeira vez, Ana falou do que sentia sem desabar. Riram de algumas situações absurdas, lembraram dos dias bons. No final, Ana percebeu que estava voltando a gostar de estar viva. Sentia que o mundo tinha mais a oferecer, e que sua história ainda não havia terminado. Dias depois, decidiu publicar um texto nas redes sociais. Contou, com sinceridade, como foi deixada no altar e o que aprendeu com isso. A repercussão foi enorme. Milhares de mulheres se identificaram com suas palavras, enviando mensagens emocionadas. Aquela ferida aberta estava se transformando em ponte. Ana havia virado referência de superação. Recebeu convites para entrevistas em podcasts e canais de superação. Contou sua história, sempre com honestidade, sem dramatizar, mas sem esconder a dor. Quanto mais falava, mais percebia que havia muitas Anas no mundo. E que, talvez, sua missão não fosse entender o motivo da dor, mas transformar aquela dor em propósito. Foi nesse processo que Ana entendeu, ela não foi rejeitada por ser menos. Foi rejeitada por alguém que não soube reconhecer a mulher incrível que ela é. E, no fundo, o abandono foi a libertação de uma relação que a diminuía. O casamento não aconteceu, mas o renascimento sim. E esse, ninguém poderia tirar dela. Foi num fim de tarde, enquanto Ana regava as plantas na varanda, que viu uma notificação inesperada no celular. Rafael havia enviado uma mensagem. O coração dela deu um salto, não por amor, mas por susto. Ele dizia que precisava conversar, que andava pensando muito e se arrependia do que havia feito. Ana ficou em silêncio por longos minutos, encarando a tela, sem saber o que sentir. No fundo, uma parte dela já esperava que isso acontecesse. Era como se tivesse virado uma estatística, o homem que parte covardemente volta quando percebe que perdeu algo valioso. Mas agora ela não era mais a mesma mulher que foi deixada. A dúvida, porém, a rondava: deveria responder? Resolveu não ignorar. Mas não para reatar. Marcou um encontro em um local público, mais por necessidade de encerrar um ciclo do que por saudade. Quando viu, Rafael estava abatido. Tinha os olhos cansados, e o tom de voz trêmulo. Ele pediu desculpas, disse que sentia falta dela e que havia sido um covarde. Ana ouviu tudo, com calma, sem lágrimas. Dessa vez, foi ela quem falou. Contou tudo o que viveu desde o abandono, as dores e os aprendizados. Disse que não queria seu perdão, nem suas promessas. Queria apenas que ele soubesse que ela não era a mesma. Que agora se conhecia e jamais aceitaria ser diminuída de novo. Foi firme, mas não cruel. Educada, mas clara. Quando Rafael saiu daquele café, Ana sentiu algo surpreendente: alívio. Não havia mais peso no peito, nem raiva. Era como se o último laço tivesse sido desfeito. Ela estava, enfim, livre. Não apenas dele, mas de qualquer versão de si mesma que aceitasse migalhas. E esse sentimento era melhor que qualquer vingança ou reconciliação. Com o encerramento definitivo da história com Rafael, Ana mergulhou em um novo capítulo de sua vida.
Começou a escrever um blog sobre superação e autoestima, onde compartilhava experiências reais de mulheres que também haviam sido rejeitadas, traídas ou subestimadas. Em pouco tempo, o blog viralizou. Ela não era mais a noiva abandonada, mas sim a mulher que floresceu. Sua história passou a inspirar palestras, eventos e rodas de conversa. As pessoas queriam ouvi-la, abraçá-la, agradecer por ter colocado em palavras tantas dores que muitas escondiam. Ana, que antes sentia vergonha de sua história, agora se orgulhava do que construiu a partir dela. Ela tinha se tornado símbolo de força e resiliência. Claro que ainda havia dias difíceis. Às vezes a lembrança vinha, com um gosto amargo. Mas ela já sabia como lidar. Aprendeu a acolher a dor sem se afundar nela. Aprendeu que cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de sobrevivência. E que nenhuma mulher precisa ser forte o tempo todo, mas sim verdadeira com seus sentimentos. Um dia, durante uma palestra, uma moça se aproximou chorando. Disse que Ana salvou sua vida, que estava prestes a desistir de tudo depois de ser traída pelo noivo, até que viu sua história. Ana a abraçou forte. Nesse instante, entendeu de vez que sua dor havia virado luz. Que não importava mais o altar vazio, porque agora ela preenchia espaços com significado. E foi assim que ela descobriu o real valor de se reconstruir, não para provar nada a ninguém, mas para se amar do jeito mais puro. Ana não precisava mais de um vestido branco para se sentir inteira. Ela era sua própria cerimônia. E todos os dias, ao acordar, casava-se de novo com sua coragem, sua história e sua verdade. Anos se passaram, e o tempo fez seu trabalho. Ana já não pensava mais em Rafael. Seu coração estava sereno. Havia viajado, conhecido outras culturas, feito novas amizades, principalmente, aprofundado o amor por si mesma. A vida seguia em movimento. E foi em uma dessas viagens que conheceu Miguel, um fotógrafo argentino com um sorriso leve e um olhar gentil. Ao contrário de Rafael, Miguel nunca fez comentários sobre o corpo de Ana. Nunca a comparou, nem a reduziu. Ele a ouvia, a admirava, e a fazia rir como há muito tempo ela não ria. No começo, Ana teve medo. Temeu se envolver de novo. Mas logo percebeu que Miguel não queria preencher nenhum vazio, ele queria somar. Com o tempo, ela se permitiu amar de novo. Mas agora, com maturidade, com olhos atentos e coração protegido. Miguel era um parceiro, não um salvador. Juntos, compartilhavam livros, músicas e silêncios. Ana redescobriu a leveza do amor. Um amor sem controle, sem pressão. Um amor que acolhia em vez de moldar. Ana escreveu um texto intitulado Amor Depois do Fim, que se espalhou pelas redes. Dizia que o amor verdadeiro só chega depois que a gente se encontra. Que não devemos esperar alguém nos completar, mas sim alguém que nos admire já inteiras. Suas palavras ecoaram, inspiraram. Tornaram-se livro. Tornaram-se voz. E, em silêncio, olhando o mar ao lado de Miguel, Ana entendeu que tudo o que passou não foi o fim, mas o início. Que o altar vazio havia aberto o caminho para uma vida cheia. Ela não trocaria sua história por nenhuma outra. Porque foi através da dor que ela descobriu sua própria grandeza. Ana e Miguel decidiram viver juntos, não por necessidade, mas por escolha consciente. Eles dividiram não apenas uma casa, mas uma rotina feita de respeito mútuo e carinho leve. Ana já não era a mulher que se moldava ao outro. Agora, ela estabelecia limites, conversava com clareza e não tinha medo de dizer o que sentia. Miguel a acolhia como ela era, sem pedir mudanças, sem cobranças. Ela ainda carregava cicatrizes, mas agora sabia que o amor verdadeiro não exigia que elas fossem escondidas. Miguel não tinha medo das marcas de Ana, nem físicas, nem emocionais. Pelo contrário, ele as admirava. Achava bonito o jeito como ela superava tudo sem perder a doçura.
O amor entre eles era feito de simplicidade, de parceria, de admiração mútua. Um dia, Ana foi convidada para contar sua história em uma conferência internacional sobre superação feminina. Ela hesitou. O palco era grande, o público maior ainda. Mas Miguel a encorajou com um simples olhar e "Você nasceu para isso." E ali estava ela, dias depois, em frente a centenas de mulheres, contando sua história com firmeza e emoção. Durante sua fala, Ana não poupou verdades. Falou da rejeição, da dor, da vergonha e da solidão. Mas também falou da reconstrução, do amor próprio, e da alegria de recomeçar. Cada frase era uma ferida cicatrizada. Cada lágrima no rosto da plateia, um espelho de empatia. Ao final, foi ovacionada de pé. Naquela noite, Ana chorou. Mas eram lágrimas diferentes. Não de tristeza, mas de gratidão. Ela havia conseguido transformar sua dor em ponte. Sua vergonha em ferramenta. Sua história em missão. E ali, sob as luzes do palco, entendeu que recomeçar não é voltar ao ponto zero. É começar de novo com a sabedoria do que já foi vivido. Certa manhã, ao se olhar no espelho, Ana percebeu algo inédito. Ela se achava bonita. Não de um jeito padrão, nem de um jeito artificial. Mas de um jeito profundo, inteiro. Cada curva, cada detalhe do seu corpo, agora tinha valor. Não porque alguém aprovava, mas porque ela mesma reconhecia sua beleza. Por muitos anos, o espelho foi inimigo. Um lembrete constante de tudo que disseram que ela não era. Mas agora, era um aliado. O reflexo mostrava uma mulher forte, segura e incrivelmente viva. Ana passou a dançar sozinha no quarto, a rir mais alto, a vestir o que queria, sem buscar esconder o que antes tentava disfarçar. Essa reconciliação com o corpo foi um dos passos mais libertadores da sua trajetória. Percebeu que a autoestima não se constrói da noite para o dia, mas sim nos pequenos gestos, no autocuidado, nas palavras gentis consigo mesma, nas pausas que tirava para respirar e reconhecer sua trajetória. Miguel percebeu essa mudança. Admirava a nova Ana com ainda mais intensidade, mas sabia que esse amor por si mesma era algo que ninguém podia dar, apenas ela podia construir. Ele celebrava, respeitava e incentivava cada passo. Não tinha ciúmes, não tinha medo. Porque quando alguém se ama de verdade, assusta apenas quem não sabe amar. Naquele dia, ao se maquiar para um evento, Ana disse algo em voz alta, olhando nos próprios olhos: "Eu me amo. E tudo o que vivi foi para chegar até aqui." Era como se estivesse selando um pacto consigo mesma. Nunca mais permitiria que ninguém ditasse seu valor. Agora, o espelho era só o início de uma longa história de amor, consigo mesma. Ana decidiu criar um projeto social para mulheres rejeitadas por seus corpos. O nome era simbólico, Altar de Si. A ideia era simples e poderosa: ensinar mulheres a se casarem consigo mesmas antes de qualquer outra união. O projeto oferecia encontros, rodas de escuta, oficinas de autoconhecimento e fortalecimento emocional. O impacto foi imediato. Centenas de mulheres começaram a aparecer, de todos os lugares, com histórias parecidas. Mulheres que foram trocadas, abandonadas, humilhadas, mas que, ao ouvirem Ana, perceberam que ainda havia esperança. Que era possível reconstruir a dignidade, o brilho no olhar, a vontade de viver plenamente. Ana se emocionava a cada novo encontro. Era como ver pedaços de si mesma espalhados em outras mulheres. Ela enxergava nas participantes a mesma dor que um dia a derrubou. Mas agora, ela era o braço estendido, o colo acolhedor, a palavra firme. Sua dor havia se transformado em serviço. Em cura coletiva. Certo dia, uma senhora de 60 anos se aproximou e disse: "Eu esperei uma vida inteira para me sentir amada, e hoje entendi que o amor que faltava era o meu por mim mesma." Ana chorou junto. Porque sabia que não existe idade certa para se levantar. Que toda mulher, em qualquer momento da vida, pode reescrever sua história.
E assim, a voz de Ana foi crescendo. Não porque gritava, mas porque tocava. Ela não buscava fama, nem aplausos. Ela queria que nenhuma mulher mais chorasse diante de um espelho achando que não é suficiente. Queria que todas soubessem: você já é tudo que precisa ser. Basta se lembrar. Basta se escolher. Mesmo com tudo que havia conquistado, Ana sabia que o passado não desaparece. Um dia, ao abrir o Instagram, viu uma notificação inesperada, uma mensagem do ex-noivo. O mesmo homem que a humilhou no altar, agora pedia desculpas. Dizia que não sabia o que estava fazendo, que estava arrependido, que havia na mídia e percebia o quanto tinha perdido. Ana congelou por alguns segundos. Aquela presença inesperada a fez lembrar da dor. Por um instante, sentiu a menina ferida dentro de si voltar. Mas ela respirou fundo e releu a mensagem. Não havia sinceridade, apenas ego ferido. Ele não a queria de volta, queria apenas remendar sua própria culpa. E Ana já não carregava pesos que não eram seus. Ela pensou em responder, mas decidiu que não precisava. O silêncio seria a resposta mais poderosa. Porque agora, ela não vivia mais na tentativa de ser aceita. Tinha aprendido a não procurar justificativas para ser amada. Sabia que há pessoas que só se arrependem quando a ausência brilha mais do que a presença jamais brilhou. Miguel, ao saber da mensagem, apenas disse: você não deve nada ao seu passado. Ele assegurou com ternura e completou: mas você deve tudo a si mesma. Ana sorriu. Entendeu que não precisava provar nada para ninguém. Ela já tinha vencido quando decidiu viver com dignidade. E ninguém podia tirar isso dela. Naquela noite, Ana dormiu em paz. Sonhou com um campo florido, onde ela caminhava de mãos dadas consigo mesma. Era como se seu coração dissesse: obrigada por não desistir de mim. E esse tipo de amor, o que nasce da superação, ninguém pode roubar. Com o crescimento do projeto Altar de Si, Ana começou a receber convites para viajar pelo país. Em cada cidade, encontrava histórias que ecoavam a sua, meninas de 16 anos que já haviam sido rejeitadas pela aparência, mulheres de 40 que nunca se casaram por medo de mostrar o corpo, idosas que ainda choravam por terem sido chamadas de inadequadas. Ela ouvia cada relato com respeito e empatia. Sabia que não era uma salvadora, mas uma ponte. Suas palavras tinham peso porque eram vividas. Ela não falava do alto de um palco, mas do fundo de um coração que conhecia a dor de ser invisível. Isso fazia toda a diferença. Ela não pregava aceitação, ela inspirava transformação. Em uma das viagens, conheceu Clara, uma jovem que tentará tirar a própria vida após ser humilhada publicamente pelo namorado. Clara tremia ao contar sua história, mas no fim do encontro, segurou firme na mão de Ana e disse: se você sobreviveu, eu também posso. Aquilo marcou Ana profundamente. Ela passou a escrever um livro com os relatos que recolhia. Cada história, uma semente. Cada mulher, uma revolução em si mesma. O livro não era só um registro, era um espelho coletivo. Um lugar onde todas podiam se ver, se reconhecer e se fortalecer. Era o próximo passo na missão de transformar dor em força. A cada página escrita, Ana sentia o passado cicatrizar um pouco mais. Percebia que sua dor não foi em vão. Que seu sofrimento havia sido solo fértil para algo muito maior, a libertação de outras. Porque quando uma mulher se cura, ela cura outras também, sem perceber, sem exigir. Apenas sendo quem é. O relacionamento com Miguel seguia firme, mais livre. Eles aprenderam a crescer lado a lado, sem dependência, sem posse. Ana nunca se sentiu tão segura. Porque o amor que Miguel lhe dava não era sufocante, era alimento. Era como uma planta que floresce porque tem espaço para respirar e raízes para sustentar. Eles conversavam sobre tudo: planos, medos, sonhos, dores antigas. E mesmo nos momentos difíceis, havia respeito.
Miguel não via Ana como alguém a ser consertada, mas como uma mulher completa, mesmo com suas imperfeições. Essa era a diferença de um amor saudável. Ele não machuca, não cobra, não diminui. Ele eleva. Um dia, em uma tarde simples de domingo, enquanto tomavam café, Miguel disse: "Eu me apaixonei por você no dia em que vi você amando a si mesma." Ana ficou em silêncio, mas seus olhos disseram tudo. Era verdade. O amor verdadeiro não começa no outro. Começa no momento em que a gente para de se abandonar. Ana já não tinha pressa, nem expectativas irreais. Estava onde queria estar. E sabia que, se a vida os levasse a caminhos diferentes, ainda assim, continuaria inteira. Porque agora, não era mais metade de ninguém. Era uma mulher completa. E isso era tudo. Ao olhar pela janela naquela tarde, sentiu o vento bater no rosto e teve uma certeza: amar é bonito, mas amar-se é sagrado. E foi esse amor sagrado que permitiu que ela transformasse sua história de rejeição em um testemunho de renascimento. O lançamento do livro foi um marco. O Altar de Si tornou-se um best-seller em poucos meses. Não era apenas uma obra literária, mas um manifesto. Ana subia aos palcos para falar sobre autoestima, empoderamento e fé. Em cada auditório, dezenas de mulheres levantavam e aplaudiam com lágrimas nos olhos. Era como se todas tivessem esperado a vida inteira para ouvir que eram suficientes. Mas o sucesso também trouxe peso. Havia críticas. Algumas pessoas diziam que ela estava romantizando a rejeição, outras a acusavam de oportunismo. Ana sentiu o golpe. Por algumas noites, pensou em se calar. Mas Miguel a lembrou: quem incomoda é quem transforma. E Ana entendeu que não precisava agradar a todos, precisava apenas ser verdadeira. Ela passou a cuidar mais de sua saúde emocional. Iniciou terapia, tirava tempo para si, limitava o uso das redes sociais. Entendeu que mesmo as curadoras precisam se curar constantemente. O palco não podia virar prisão. E o trabalho de acolher outras mulheres só seria sustentável se ela também se acolhesse. Em uma palestra no interior de Minas Gerais, uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou ao fim do evento. Com voz suave, disse: "Você não me curou, minha filha. Mas me lembrou que eu posso me curar." Ana sentiu os olhos marejarem. Aquela frase resumia tudo. Não se tratava de ser heroína, mas de ser sinal. Naquela noite, Ana escreveu em seu diário: "Minha missão não nasceu da minha força, mas da minha dor. E ainda assim, eu floresci." Era a primeira vez que conseguia agradecer genuinamente pelo que havia passado. Porque agora, ela enxergava propósito até mesmo no que antes parecia injustiça. A popularidade do livro atraiu convites de programas de TV, podcasts e até universidades. Em um simpósio sobre autoestima e padrões estéticos, Ana dividiu o palco com uma psicóloga renomada, com décadas de experiência. A doutora, ao final, disse algo que Ana nunca esqueceu: "Essa moça fala com a voz que muitas de nós silenciaram por medo." Após o evento, um grupo de adolescentes se aproximou. Uma delas, com o rosto cheio de espinhas e roupas largas, disse: "Você me fez querer me olhar no espelho sem chorar." Ana a abraçou com força. Era isso. Cada geração carrega suas feridas. E quando elas se tocam, algo mágico acontece, nasce cura onde antes havia vergonha. Ana decidiu, então, criar um projeto para escolas públicas. Queria que meninas de 12, 13 anos soubessem que não precisavam se moldar para caber nos olhos de ninguém. Era preciso ensinar desde cedo que o valor de uma mulher não está na balança, mas na coragem de ser quem é. O projeto se espalhou como fogo em palha seca. Mães começaram a escrever para Ana. Diziam que suas filhas mudaram o comportamento em casa. Que agora sorriam mais, se vestiam com mais confiança, conversavam com mais firmeza. Uma delas disse: "Você salvou minha filha de se perder dentro de si." Ana chorou ao ler. Era como se cada pequena mudança fosse uma reparação do que lhe foi tirado.
Ela compreendeu que sua voz ecoava porque trazia verdades silenciosas. E que o futuro podia ser menos cruel com as meninas, se as mulheres de hoje tivessem coragem de quebrar o ciclo. Era isso que Ana fazia, quebrava ciclos. Com palavras, com gestos, com amor. E ensinava outras a fazerem o mesmo. Um ano depois do lançamento do livro, Ana organizou um grande evento em sua cidade natal. Queria que tudo começasse e terminasse onde sua história teve início. O salão estava lotado. Antigos colegas, mulheres de todas as idades, jornalistas. E no meio da multidão, sua mãe, agora orgulhosa e emocionada, ocupava a primeira fileira. Ana subiu ao palco com um vestido azul, simples, mas imponente. O mesmo azul que ela usava no dia em que foi deixada no altar. Era uma escolha simbólica. Era a mesma mulher, mas com nova alma. Quando começou a falar, sua voz não tremia mais. Ela era segura, inteira. E sua história agora era luz, não sombra. Durante o discurso, ela agradeceu. Agradeceu à dor, ao abandono, ao escárnio. Porque tudo isso havia lapidado. Disse que a menina gorda, rejeitada e chorosa ainda morava dentro dela, mas agora vivia em paz. Foi ovacionada de pé. Não por pena, mas por reconhecimento. Ana havia se tornado símbolo de esperança. Após o evento, várias mulheres se aproximaram. Algumas choravam, outras sorriam. Uma delas segurava uma aliança nas mãos e disse: "Terminei meu noivado depois de te ouvir. Porque entendi que não quero mais ser amada pela metade." Ana a abraçou. Era a colheita. O tempo da frutificação havia chegado. Naquela noite, ao voltar para casa, Ana olhou para o espelho. E pela primeira vez, não procurou defeitos. Sorriu. E disse em voz baixa: "Eu me escolho. Todos os dias." Porque essa é a vitória silenciosa das mulheres que se curam. Elas aprendem a amar a própria presença mais do que qualquer promessa. Certa tarde, enquanto respondia mensagens de leitoras, Ana recebeu um e-mail com um nome que a fez estremecer: Rafael. Seu ex-noivo. O homem que a havia deixado no altar. Por um segundo, seu coração hesitou, não por saudade, mas pela surpresa. Abriu a mensagem com calma, respirando fundo. Ele dizia que havia acompanhado sua trajetória, que sentia muito por tê-la magoado e que, sinceramente, jamais imaginou que aquela rejeição a faria florescer tanto. Rafael confessava que, na época, foi covarde. Que se deixou levar por expectativas sociais, por medo de julgamento, por imaturidade. Disse que demorou anos para entender que tinha perdido algo raro. Alguém que o amava de verdade, com inteireza e verdade. E que, embora não esperasse perdão, precisava dizer tudo aquilo para seguir em paz. Ana leu o e-mail várias vezes. Não sentiu raiva. Não sentiu pena. Sentiu algo mais poderoso: liberdade. Ela não precisava responder. Não precisava reviver nada. Apenas aceitou que algumas pessoas vêm para ensinar lições, ainda que doam. E Rafael, sem saber, a havia feito encontrar a mulher mais forte que ela mesma desconhecia. Mas aquela mensagem a fez pensar. Por muito tempo, ela havia sonhado com o pedido de desculpas. E agora, que ele veio, não doeu. Porque ela já havia se perdoado, já havia fechado aquele ciclo. A ferida não era mais aberta, era cicatriz. E cicatrizes não doem, apenas contam histórias. Naquela noite, em sua rede social, Ana escreveu: "Às vezes, a vida te quebra para que você descubra como se reconstruir com mais verdade. E quando o passado bate à porta, você percebe que não quer mais abrir. Porque já construiu um lar dentro de si." Milhares de mulheres compartilharam. E ela dormiu em paz. Meses depois, Ana foi convidada para fazer a última palestra do ano em um grande teatro. Seria transmitida ao vivo para todo o país. O tema? Recomeçar.
Ela escolheu não usar maquiagem forte, nem vestido chamativo. Queria subir ao palco como realmente era, uma mulher comum, com uma história extraordinária. Enquanto caminhava até o microfone, olhou para a plateia. Mulheres de cabelos brancos, jovens com livros no colo, mães com bebês nos braços, todas reunidas por um motivo em comum, esperança. Ana começou contando que, um dia, foi deixada no altar. Mas que isso não a definiu. Foi apenas o ponto de partida para a mulher que ela se tornaria. Disse que o verdadeiro altar da vida não é onde alguém nos escolhe, mas onde nós nos escolhemos. Que cada mulher ali já era suficiente. E que nenhuma rejeição, abandono ou dor deveria roubar a capacidade de amar, primeiro a si, depois aos outros. O teatro ficou em silêncio. Um silêncio respeitoso, sagrado. Ao final, Ana foi aplaudida de pé. Não como celebridade, mas como símbolo. Não como sobrevivente, mas como mestre. Ela deixou o palco emocionada, com o coração cheio. Ao voltar ao camarim, olhou para o espelho uma última vez. E dessa vez, não viu imperfeições. Viu força. Viu beleza. Viu vitória. E ali, diante do espelho, sorriu e sussurrou: "Eu sou o amor que esperava." Porque, no fim, a maior história de amor que podemos viver é aquela que escrevemos com nossa própria alma, mesmo quando ela começa com dor. E assim, Ana não apenas recomeçou, ela se tornou eterna. E assim, Ana descobriu que quando a vida nos vira as costas, às vezes é apenas para nos mostrar um novo espelho. Um espelho onde não enxergamos a dor, mas a força que nasce dela. Se você chegou até aqui, respira fundo, e se pergunta: quantas vezes você também já foi deixada por alguém e achou que isso definia quem você é? Talvez hoje seja o seu dia de recomeçar, assim como Ana. Agora, eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de mulheres que estão reconstruindo sua história com coragem. Curta este vídeo se você sentiu algo verdadeiro no coração. Se inscreva no canal para mais histórias reais que tocam, curam e transformam. E compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa de um lembrete: ela é suficiente, exatamente como é. Mas agora é com você. Me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais te marcou? Foi o abandono no altar? A virada inesperada? A força que ela descobriu? Ou a forma como ela se escolheu no final? Eu leio todos os comentários com muito carinho e quem sabe sua resposta apareça no próximo vídeo? Não se esquece de ativar o sininho, porque aqui, toda semana, você encontra histórias que abraçam, inspiram e mudam vidas. Obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo Relato Real. Até lá, se cuida, e nunca se esqueça, você é a sua maior chance de felicidade.